é, falar sobre procrastinação, a relação da procrastinação com o nosso desejo e o que é possível fazer para que a gente enfrente a procrastinação, tá? A partir dessas reflexões que envolvem, portanto, a nossa relação com o desejo. Nós vamos fazendo assim algumas relações lógicas a partir do pensamento de Lacan, tá? Para que a gente compreenda então a nossa relação com a procrastinação. Qual que é a importância da procrastinação em nossas vidas e por que a procrastinação afeta tanto, tá? Nossos projetos, nossos sonhos, ao ponto de algumas pessoas ficarem paralisadas diante da procrastinação. E hoje nós vamos fazer justamente essa reflexão e algumas dicas no final da live sobre como enfrentar esse inimigo que a gente nem sempre tem a sensação que vem de fora, mas às vezes nós temos a relação com a procrastinação como algo que vem de dentro. O que em português nós geralmente chamamos de autossabotagem, né? É muito comum na língua portuguesa, no senso comum, dizer que seria uma autossabotagem e não só uma autossabotagem, como também o famoso empurrar com a barriga, tá bom? Então, essa será a nossa abordagem de hoje falando sobre a procrastinação. Pessoal, pedir o apoio de vocês para curtir já aqui o vídeo, que isso é importante para o Instagram, daí as suas curtidas, enviar também no aviãozinho que tem aqui embaixo o vídeo para outras pessoas que podem se beneficiar com esse assunto, aquela pessoa que você sabe que tem uma relação muito difícil com os próprios projetos. Que acontece? Muitas vezes a gente percebe no outro grandes capacidades e potencialidades em que o outro mesmo nem sempre consegue imprimir ou realizar aquelas suas qualidades, os seus talentos, as suas virtudes, tá? E nem sempre ela consegue levar isso de forma para o mundo, de forma plena, de colocar no mundo aquilo que muitas vezes a gente vê no outro, tá? E o outro mesmo nem sempre consegue. Existe uma espécie de freio que faz com que a própria pessoa não prossiga com qualidades e virtudes que ela tem, né? E ela acaba ela mesma não se expandindo. Então a vida que há nela nem sempre se expande, tá? Muitas vezes é uma vida que se mantém em uma determinada média, um determinado patamar. Curte o vídeo aqui, pessoal, manda para quem vocês acham que pode ajudar, que a gente vai falar sobre procrastinação. Vou usar a abordagem lacaniana em bom português, de forma bem superficial, vamos colocar assim, tá? Com alguns riscos de redução dos conceitos, mas para que a gente possa compreender a procrastinação a partir dessa perspectiva. Lembrando que eu tenho feito uma série de vídeos e eles seguem geralmente uma linha de raciocínio muito parecida. A primeira foi sobre Spinoza, tá? E a pandemia. O segundo foi um vídeo sobre Nietzsche e a importância da solidão. O terceiro eu tratei Piaget e a nossa relação com a moral, autonomia, heteronomia e a questão do lockdown, né? As regras, nossa relação com as regras, com a obrigação e a não obrigação. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação com a procrastinação. Bom, pessoal, deixei no story também algumas informações antes da live para que a gente já tivesse alguns argumentos para poder usar aqui nessa live, tá? Então, como nós dizíamos, nós vamos fazer essa live em 3 blocos. O primeiro nós vamos falar de procrastinação, em seguida nós vamos falar da nossa relação com o desejo e por que a procrastinação tem relação com os desejos e, por fim, algumas dicas de como enfrentar melhor a procrastinação, tá bom? Então vamos lá. A procrastinação, como eu disse, né, uma definição seria, em bom português, o empurrar com a barriga, tá? A procrastinação seria, portanto, deixar para depois, beleza? E o que não é a procrastinação? Bom, a procrastinação ela não é
preguiça, por exemplo, tá? Porque geralmente na preguiça nós temos relações com forças de fora, forças externas e muito circunstancial, geralmente algo da situação. E na procrastinação já é uma relação mais que se prolonga mais, já tem uma relação ali com o desejo, não só necessariamente circunstancial. Bom, me perguntaram se existem grupos que procrastinam e grupos que não procrastinam. Pessoas de sucesso e pessoas que acabam tendo uma relação difícil com a realização dos próprios desejos. Portanto, será que existe, então, por um lado, pessoas que procrastinam e, por outro lado, pessoas que não procrastinam? Pois bem, na realidade, todos nós temos a questão da procrastinação. Todo mundo, de certa forma, procrastina. Não é um mal, não é um sintoma necessariamente, não é uma patologia. Então, o que a procrastinação não é? Não é preguiça, não é um sintoma, não é uma patologia, tá? A procrastinação, ela é comum em todos nós, tá? Deixar para depois, em cima da hora, tá? Muitas vezes algumas pessoas têm a relação com a procrastinação de deixar para cima da hora, mas realizam, tá? A questão é quando a procrastinação tem relação com os nossos desejos e não só com as obrigações ou com determinados compromissos, porque acaba que muitas vezes a procrastinação pode se estender por semanas, por meses ou mesmo ao longo de toda uma vida e você não realiza aqueles desejos que tanto planejou, que tanto sonhou, tá? Correndo risco de ser tomado por afetos de tristeza, como um ressentimento, por exemplo, tá? Como uma queixa, tá? Ou até mesmo está envolvido ali num processo de depressão. Portanto, vimos o que a procrastinação não é, tá? E agora o que a procrastinação seria? Bom, pela procrastinação, e essa é a nossa tese desse vídeo, ter relação com o desejo, temos, portanto, agora que definir desejo, beleza? Pessoal, lembrando então de deixar aí a curtida de vocês para apoiar o vídeo, tá? E também no aviãozinho que tem aqui embaixo enviar para quem vocês acham que pode se beneficiar com esse vídeo. Pois bem, vamos continuar. E vão deixando também comentários e dúvidas para que a gente possa interagir. Qual que seria então a definição de desejo nesse caso? Qual que é a relação da procrastinação com o desejo? Pois bem, pessoal, primeiro definição de desejo por meio de Lacan, tá? Então eu vou usar aqui uma definição desejante que eu encontro na psicanálise para contribuir para que a gente pense a questão da procrastinação em nossas vidas, tá? Então, o que o Lacan vai trazer? Para quem não sabe, Lacan foi um psicanalista sucessor de Freud, tá? Que apresentou toda a sua obra em forma de seminários, que foram transcritos por Jacques Dallamillet, e ele trabalha aí a dimensão do desejo e abrange outros assuntos que envolvem, que conseguem transmitir, talvez, não sei se a palavra transmitir é essa, se essa é a melhor palavra, mas consegue elaborar mais a psicanálise. Pois bem, o que Lacan vai falar do desejo para que a gente entenda a relação da procrastinação com o desejo? Bom, no desejo animal, a relação com o objeto, vamos colocar assim, que é uma relação direta, beleza? Ou seja, não há intermédio, por exemplo, da linguagem, tá? Não há intermédio da procrastinação, não é afetado pela procrastinação. A relação de desejo ela é uma relação direta com o objeto, vamos colocar assim. Já na relação de desejo humana, o nosso desejo ele é múltiplo, o nosso desejo ele faz voltas, né? Ele é capaz de muitas produções, tá? Então o desejo ele tem relação com essa multiplicidade, com essa força. Só que no desejo humano ele não é óbvio. Então o desejo humano não tem uma relação com objeto direta. Não é esse objeto empírico que nós acostumamos achar. Sabe por quê? Porque se a nossa relação com o desejo fosse direta,
dificilmente teríamos a procrastinação, ou nós entenderíamos a procrastinação mais facilmente. Porque o que a gente pensa? Geralmente que existe um ponto A e o ponto B, e o ponto A se liga ao ponto B, ou seja, desejo e a sua realização seria uma linha reta. Pois a gente sabe muito bem que não é assim. Quando a gente tem um desejo profissional ou um desejo amoroso, um relacionamento, geralmente a relação de desejo não é imediata com a sua realização. Ele faz voltas, ele faz circuitos, ele vai, se aproxima bastante, olha de perto, se assusta, volta, né? Uma distância anos-luz da sua realização, depois, então fica nessa relação de afastamento e aproximação, né? Isso é vida humana, né? Essa expansão, contração, aproximação, distanciamento. Portanto, não tem uma relação direta com o objeto. Pois, e aí vem o pulo do gato, para a nossa live, pois a relação de desejo humano, na tese de Lacan, tá, é que nós não desejamos objetos, perfeito? Então, se nós não desejamos objetos, pessoal, o que nós desejamos? Bom, segundo essa perspectiva, nós desejamos o desejo, ou seja, o que o ser humano, na perspectiva do desejo, né, deseja? Deseja o desejo, ou seja, deseja desejar, deseja ser desejado, deseja o desejo do outro. Bom, isso, pessoal, traz a primeira implicação lógica para o nosso tema, tá? Qual que seria, portanto, a primeira implicação lógica para o nosso tema? Quando a gente procrastina, a gente e aí eu vou trazer duas perspectivas e aí eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão sobre essas duas perspectivas para ver em que perspectivas vocês talvez se identifiquem mais, tá? Vamos lá. Se nós vimos que o desejo é desejo do desejo, ou seja, uma relação entre desejos, que há aí possibilidades de realização ou não, a primeira consequência lógica é: será que na procrastinação, na sua procrastinação, o desejo envolvido naquilo que você procrastina, de fato, é seu desejo? Ou seja, será que você procrastina essa sabotagem que há na procrastinação, na verdade é para sabotar o desejo do outro que busca que você realize? Ou seja, é uma espécie de resistência. Compreende? Então, nesse primeiro ponto, a procrastinação seria uma resistência, seria uma autossabotagem, na qual você, às vezes, não tem sucesso, mas, na verdade, é porque esse sucesso não seria seu desejo, mas uma relação de desejo com o desejo do outro. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos supor uma pessoa que vai fazer uma prova de vestibular, tá? Um concurso, enfim. Ela estuda, ela tem total conhecimento da área, do conteúdo da prova, beleza? Só que ela vai fazer um curso. O curso que ela vai fazer é o curso de psicologia, vamos colocar assim, tá? Ela vai fazer o curso de psicologia. No entanto, o curso de psicologia ou de medicina ou de direito que essa pessoa está tentando, na verdade, é herança de um desejo da família. Não necessariamente é o desejo daquela pessoa, tá? É um desejo que não é dela, ela não se reconhece fazendo esse curso, tá? Então ela não estuda, ela não, ou ela estuda, mas chega na hora da prova, não sabe o que acontece, que ela se auto-sabota. Então tem aí, pessoal, uma relação aí com o desejo do outro, tá? Em que no fundo, você se sabotando, você está resistindo, tá? Você resiste a se submeter ao desejo do outro. Mas isso, pessoal, é inconsciente, tá? Se isso começa a trazer prejuízos para a vida, é claro, nós temos que procurar ajuda. Existem excelentes profissionais em saúde mental, psicólogos, psicanalistas, que podem trabalhar essa nossa relação com o desejo. Então, a procrastinação nessa perspectiva,
usando Lacan para compreender melhor essa relação de desejo com o desejo do outro, tá? Seria o quê? Então, a procrastinação, pois aquilo que você procrastina não é aquilo que você deseja. Talvez você até queira, mas você não deseja. Tanto que existe a famosa pergunta: você quer o que deseja? Muitas vezes não. E aí você acaba com um português falando, né, que resume vários processos mentais, fisiológicos, psicológicos, chamado autossabotagem. Então esse é um primeiro elemento aí para causar reflexão nossa sobre a procrastinação. Beleza, pessoal? Vai deixando aqui a curtida para apoiar o vídeo. Então eu vou fazer uma pequena perspectiva do que já falamos hoje. Começamos falando o que não é a procrastinação, que preguiça não é procrastinação, que procrastinação não é um mal de algumas pessoas, mas de todo mundo, vive em maior ou menor medida, não é uma patologia ou um sintoma, tá? Vimos que ela tem uma relação com o desejo, definimos desejo como desejo do desejo, e a primeira perspectiva lógica que eu trago é justamente essa, que a procrastinação é você evitando realizar um desejo que não é seu, um desejo alheio a você mesmo. Portanto, essa é a nossa primeira perspectiva. Quem perdeu o comecinho da live ou quer ver as lives anteriores, estão lá no meu canal, tá? Do YouTube, Psicologia e a Vida Cotidiana. Vamos prosseguir então. Então, se na primeira perspectiva a nossa relação com o desejo, tá? Pode ter relação com o desejo do outro, ou seja, desejo do desejo, e aí nós resistimos ao desejo do outro, tá? E aí procrastinamos. A segunda perspectiva que eu trago, pessoal, para vocês é a seguinte: já seria uma relação com o próprio desejo, com a própria realização de si, com aquilo que há de vida em você, em nós, tá? Então, é algo que diz respeito à nossa própria vida, já não é mais uma relação com o desejo do outro, tá? Portanto, com o nosso desejo. E qual que seria e onde que a procrastinação se infiltraria nesse segundo caso? Bom, talvez seja mais fácil entender o primeiro caso, mas o segundo caso diz respeito a assumir o próprio desejo. E quando a gente assume o próprio desejo, existe aí uma relação de responsabilidade, pois a palavra responsabilidade tem origem em responder, na qual você responde pelo seu desejo. E quando você responde pelo seu desejo, você tem uma relação um pouco solitária com essa responsabilidade. Há também o risco de não dar certo. Então aí vem o afeto do medo, que também constrange a vida, constrange o desejo, constrange a nossa expansão. Por quê? Porque na relação com o desejo ou com o sucesso, nós temos uma relação de destaque. Então a gente se destaca, a gente sai do grupo, a gente sai do senso comum, a gente sai do que às vezes a família espera de nós. Às vezes a gente sai do que a comunidade, do que a empresa, do que, enfim, as pessoas esperam de nós. Então, quando a gente sai dessa relação de expectativa do outro em relação a nós mesmos, assusta. Isso não é fácil, tá? É uma relação assustadora, pois é um afeto que nos constrange, que é o afeto do medo, e essa relação com o desejo, ela também é sem garantias, pois pode dar errado. Então também vem toda essa questão diante da responsabilidade, diante do desejo. Tudo isso se envolve na nossa relação com o desejo e a procrastinação. Muitas vezes o empurrar com a barriga tem relação direta com a gente evitar a realização dos nossos sonhos, pois os nossos sonhos podem nos tirar do lugar, podem tirar nossas garantias, tá? Podem inclusive enfrentar, nós precisamos até mesmo muitas vezes enfrentar o outro,
o outro tradicional, o outro conservador, seja a família, sejam amigos, né? Porque muitas vezes para a gente se assumir, nós temos que criar rompimentos, né? Então muitas vezes essa relação não é uma relação fácil, tá? Então a procrastinação pode entrar por essa via também, tá? Então o que muitas vezes a gente acaba fazendo, eu até coloquei isso no story do Instagram, criar uma relação com o desejo platônica, uma relação quase mítica, uma relação sonhadora com o desejo. A gente começa a criar até uma grande expectativa sobre nós mesmos. A gente se supervaloriza, né? Supervaloriza tanto que fala, não vou fazer, nunca é o momento ideal, enfim, e acaba sempre deixando para depois. Muitas vezes é o medo da responsabilidade ou de ter que sair desse lugar que a gente ocupa, que tem relação com o grupo, porque a gente se destaca. E aí se destacar necessariamente é ter que abrir mão de grupos ou de tradições ou de quem você era antes. Você tem que abrir mão de alguns aspectos pessoais, tá? E é sem garantias. Então, essa aí é uma outra perspectiva da questão da procrastinação, tá? Então, como vimos, por um lado, e ambos, pessoal, eu vou focar nesses dois, né? Não vou, existem várias perspectivas sobre a procrastinação. Vou trazer essas duas porque eu não acho óbvias essas duas perspectivas, eu não acho que ela é pauta do senso comum, não acredito que seja, né? Nós recorremos a Lacan para isso, porque na primeira perspectiva nós temos aí, portanto, uma relação com o desejo do outro em que a gente precisa se perguntar, isso que eu procrastino, de fato, eu que desejo ou o outro que deseja? Primeira reflexão. Se eu procrastino tanto, é uma resistência? O que isso significa? Né? E claro que eu digo aqui de procrastinações que perduram, não é necessariamente uma procrastinação mais cotidiana, aquela procrastinação de deixar para cima da hora e a gente realizar, mas uma procrastinação que acaba você, né, acaba afetando decisões importantes para a vida. Porque é importante é aquilo que a gente importa, põe para dentro, aquilo que vale a pena viver. Essa é a primeira relação. Será que se eu procrastino é porque isso tem uma relação com o meu desejo na qual eu não desejo, tá? Então a primeira pergunta é, isso que eu procrastino, de fato, eu desejo ou tem relação com o desejo alheio? Por isso eu resisto. Primeiro passo. Segundo, diz respeito à procrastinação enquanto uma relação com o próprio desejo, mas tem ali o medo da responsabilidade e a gente vai empurrando com a barriga, porque às vezes a gente acaba não acreditando em nós mesmos, tá? Até, pessoal, quando a gente põe os nossos sonhos num patamar muito elevado, isso é uma forma de procrastinar, porque a gente põe no nível inalcançável. Então a gente começa a se ver supervalorizados, tá? E os nossos desejos ficam lá no topo da montanha e a gente só fica fazendo uma relação com os nossos sonhos de apreciação, mas nunca de realização. Então, quanto maior, né, quanto mais ilusão, sonho e fantasia a gente alimenta uma determinada vontade, pode ser que essa supervalorização seja até mesmo parte da procrastinação, tá? Pessoal, deixa aí o like, a curtida para valorizar o vídeo, tá? E envia também o vídeo para quem vocês acreditam que sejam interessantes aí no aviãozinho que tem aqui embaixo. Deixa as perguntas. Se vocês tiverem alguma questão sobre procrastinação, Fernando aqui com a gente agora, Renata. Se vocês tiverem aí alguma questão sobre procrastinação, escreve aqui que a gente vai desenvolvendo. Se quer falar sobre algum pensamento que eu já passei e queiram retomar, a gente retoma, tá? Para que a gente possa ir em direção às dicas para enfrentar a procrastinação. Fernando, você nunca chega atrasado, você está sempre presente, tá?
Então, vamos lá. Deixa aqui comentários para a gente ver e ampliar o que já passou, o que a gente possa ver daqui para frente, beleza? Bom, para quem chegou agora, vou fazer um pequeno resumo, paciência para quem já está aqui, rápido, 1 minuto, em que eu defini o que não é procrastinação, ou seja, procrastinação não é preguiça, procrastinação não é um mal que acomete apenas algumas pessoas, mas é algo que faz parte da vida, tá? A procrastinação não é uma patologia, tá bom? Mas no bom português, a procrastinação é o deixar para depois, é o empurrar com a barriga. E isso tem a relação aí com os nossos desejos, porque se a gente empurra com a barriga, algo, no final das contas, o que a gente está procrastinando somos nós mesmos. Essa é a conclusão lógica que nós chegamos. Ou seja, se você está procrastinando a si. Ou seja, você está deixando as suas realizações, até mesmo a sua capacidade de alegria para depois, tá? Vimos que existe uma relação com o desejo, tá? Uma relação com o desejo em que será que o que eu procrastino é algo que eu desejo ou porque é algo que eu estou realizando do desejo do outro? Porque Lacan traz que desejo é desejo do desejo, tá? Então, será que eu estou procrastinando porque eu estou realizando um desejo que não é meu? Como, por exemplo, fazer um vestibular porque a minha família quer e aí eu me auto-saboto? Ou, por outro lado, tá? É uma relação com o nosso desejo em que a gente se assusta com a realização dele e recua, tá? Por causa do medo da responsabilidade. Beleza? Então, esse é um resuminho do que nós vimos até agora. A Ana Carolina dizendo aqui, a mente fervendo aqui, borbulhando, né? Então, essas reflexões que eu me sirvo de Lacan não são sem consequências. De fato, quando a gente faz reflexões que dizem respeito ao desejo, elas afetam, né? Até porque, seja o desejo do outro, seja a nossa responsabilidade com os desejos que brotam em nós, seja um caso, seja em outro, nós estamos implicados, tá? Em um ou em outro. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma reflexão de implicação nossa em relação a nós mesmos, tá? Pois na procrastinação a gente se colocaria em segundo plano, se colocaria até como resto, vamos colocar assim, usando termos da abordagem lacaniana, tá bom, pessoal? Até porque a vida tem dois movimentos, eu inclusive conversava, né, um pouco antes aqui no Instagram, a vida tem um movimento de agregar e desagregar, tá? Então, muitas vezes a gente acaba, né, nessa prevalência da desagregação, né? Mas é importante que haja os dois movimentos, viu? Muita inquietação aqui, é isso aí. É que a gente possa se incomodar. O que é incomodar, pessoal? Sair do cômodo, né? A gente fica ali no nosso quadrado, no nosso cômodo, e a gente se incomoda, a gente sai do cômodo. Bom, pessoal, mais uma vez ali, porque isso é importante para a gente que faz live, tá? Deixar a curtida aqui na live e enviar ela também para outras pessoas. Porque agora eu já vou indo para as dicas em relação à procrastinação, tá? O Lion falando aqui. Ei, Alexandre, acho teus vídeos rápidos, objetivos e consistentes. Muito obrigado, Lion. Gostaria que você falasse sobre narcisismo e suas implicações, bem como sua relação com a definição de autoestima e amor próprio. Pois é. A gente pode fazer uma outra live sobre isso, né, Lion? Até porque na procrastinação existe uma ferida narcísica, tá? Na procrastinação a gente acaba se ferindo por um lado, tá? Porque ou a gente abriu mão do nosso desejo para realizar o desejo do outro, mas não é legal e a gente acaba procrastinando, tá? Tem a tristeza, querendo ou não. E do outro lado também tem uma ferida narcísica em que você se sente sempre impotente, você até se vê como incapaz, tá? E aí você fere a sua autoestima, tá? E aí você não se realiza.
né? E aí você tem um amor próprio, porque esse amor diz respeito ao desejo que está em você, que está aí brotando no seu corpo, mas às vezes, por N fatores, um medo, né, atrapalha a sua relação aí com a sua realização, viu? Então, tem relação com o narcisismo, viu? Falaremos isso talvez em uma outra live, né? E o narcisismo, ele tem uma produção de identidade, né? No narcisismo, é quando você diz eu, né? É quando você cria uma certa unidade de si, tá? E aí, muitas vezes, você se sente até dissolvido quando você está nessa relação com o outro em que você não realiza esse desejo alheio a você mesmo, viu? Uh, Patrick, sou fã, eu sou seu fã, Patrick, sempre crescendo muito aí. Valeu, Lion, isso aí, vamos fazer uma outra live sim. Bom, pessoal, vamos ver aqui dicas, tá? Em relação ao enfrentamento, portanto, da procrastinação, tá? Essas dicas seriam as seguintes. Bom, se nós vimos por consequência lógica do pensamento que trouxemos até aqui, que a procrastinação, ela tem relação com o desejo, tá? E ela também pode ter uma relação com essa supervalorização, tá? Dos nossos sonhos. A primeira dica que eu trago é justamente diminuir as expectativas, diminuir as exigências, porque muitas vezes nós colocamos nossos sonhos num patamar tão alto, tão elevado, que isso é parte da não realização, tá, dos nossos sonhos. Então a gente põe o sonho num outro nível, num nível insuperável, intocável, no topo de uma montanha, tá? Absurdo, vamos colocar assim. Então, para que a gente possa evitar a procrastinação, a primeira dica é que a gente diminua as nossas exigências, até mesmo diminua as nossas expectativas para uma determinada atividade. Então, por exemplo, se eu tenho a empreitada de ler um livro, tá? E eu vou procrastinando, eu nunca leio aquele livro, preciso ler, mas eu não leio, etc. O que eu posso fazer? Ao invés de eu ter como expectativa ler o livro, eu posso colocar uma meta muito pequena. Ler, por exemplo, 2 páginas do livro, tá? Ou até mesmo, dependendo do nível da procrastinação, 1 página do livro, tá? Isso já te envolve na atividade que você procrastina. Porque quando você já estiver nessa atividade, talvez você leia 1, 2, 10, 15, 20 páginas. Então, essa é a primeira dica. Então, se tem algo a fazer que se procrastina muito, pense em algo muito pequeno a ser feito naquela atividade que você procrastina, diminui ali a sua expectativa, menos, né? Vai pro, vira em direção ao seu ego e fala menos ego, muito menos, você não é isso tudo, porque você pensando que é isso tudo, você acaba não sendo nada. Então vamos diminuir essa relação com as atividades de forma sempre a vê-las deu um investimento muito alto, né? Então, diminuindo esse investimento já ajuda na relação com a procrastinação. A segunda questão, pessoal, é a gente dividir. Porque o que a gente geralmente faz, tá? Existe ali o essencial, aquilo que a gente precisa fazer, não tem como abrir mão. Existe o necessário, tá? Que é aquilo que dá para reduzir, e existe o supérfluo. Geralmente, quando a gente procrastina, a gente vai para o supérfluo. A gente vai ver uma TV, a gente liga a internet, vai para a rede social, a gente joga, a gente dorme, a gente faz qualquer coisa, menos o que é essencial ou necessário, tá? Então, em nível de importância, talvez o essencial seja aquilo que seja mais urgente, mas não necessariamente precisamos partir para o essencial. Então a gente pode procrastinar no necessário, tá? Então, ir para atividades não tão importantes, mas também que não sejam totalmente desvinculadas com aquilo que é essencial a ser feito, tá bom? Então, essa é a segunda dica, que a gente possa fazer as coisas que um nível de importância médio, tá? Não precisa ser sempre no nível de importância maior, mas pode ser algo em relação com o nível de importância médio, tá?
Não precisa mudar o mundo, né? A gente querendo mudar o mundo acaba não mudando nem a si mesmo, às vezes, enfim. Então essa é a segunda dica. A terceira dica, pessoal, e última, vão deixando aí comentários, por favor, e perguntas se tiver, é tentar encontrar na procrastinação ou naquilo que estamos sendo supérfluos algo que possa contribuir para nosso crescimento, nossa produtividade ou algo que seja importante. Então, por exemplo, se eu procrastino vendo vídeos do YouTube, tá? Em vez de ler um livro, eu vou para o YouTube, eu vou para a TV, que eu procure na TV ou no YouTube um assunto que tenha relação com o livro que eu tenho que ler. Então, é uma outra possibilidade de você se aproximar do livro de novo, tá? Então, no supérfluo, naquilo que você acredita que não tem importância alguma, que seria as baboseiras da vida, as grandes idiotices da humanidade e tudo mais, porque as coisas inúteis têm a sua importância para a saúde mental, a gente sabe da importância de uma novela, de não pensar em nada, de uma cabeça oca. É importante às vezes ter os nossos momentos de cabeça vazia, mas talvez nem só de cabeça vazia, né, vive o ser humano. Então a gente pode ter nesses momentos de supérfluos, esses momentos de desvio, de procrastinação, encontrar a possibilidade de se aproximar de algo que vá compor a sua vida, tá? Nem que seja algo ainda mediano, de importância média, tá? Então essa é uma outra dica, tá? Caso a procrastinação esteja aí acabando, paralisando a sua vida, não tendo aí a possibilidade de expansão, de mudança, se a sua vida está mediana, na média, se você se sente já uma pessoa medíocre, porque tem essa relação aí de ferida narcísica, né? Existem, claro, os profissionais da psicologia, da psicanálise, em que você pode trabalhar essas questões, tá bom? Você também pode pedir não só ajuda profissional, mas ajuda também para as pessoas do seu convívio, tá? Para que elas te ajudem na sua relação com as suas atividades. Até porque, falando em procrastinação, por que eu estou falando de procrastinação nesse momento? Porque eu vi muitos relatos seguintes. Acabaram as desculpas. Agora eu estou em isolamento social, eu fico em casa com muito mais frequência, né? Antes eu tinha desculpa do tempo, aí acabou a desculpa do tempo, vou colocar culpa em quem agora, né? Faltou culpados, né? Tem menos culpados, né? Disponíveis agora. E agora que não tem mais culpados disponíveis, a gente se implica na nossa relação com a procrastinação. A gente precisa aí assumir a nossa relação com os nossos desejos, seja uma relação de resistência, seja uma relação por ser um desejo alheio a você, seja por ter medo dessa responsabilidade, porque a responsabilidade causa medo mesmo, tá? Somos de carne e osso, vamos colocar assim, e tem a dificuldade da gente se realizar, tá? Então, e agora? Acabar as desculpas? É claro que algumas pessoas vão colocar a culpa no coronavírus, no novo coronavírus, vão colocar a culpa no isolamento social, dizendo que ele agora enfim, não está te fazendo bem. De fato, ele tem as suas consequências para a saúde, mas também talvez só um deslocamento de uma desculpa em relação ao tempo, né? É aquela famosa questão, né? A gente diz que nunca tem tempo para fazer, por exemplo, uma atividade física, aí o corpo vai, faz o quê? Infarta, e aí você vai ter que começar a fazer atividades físicas, né? Aí você encontra tempo, né? Que a gente não chega a esse ponto de ter que infartar para que a gente possa aí se implicar com os nossos desejos e com os cuidados com a nossa saúde, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde corporal, que no fundo são recíprocas, são instantâneas. Eu falo aqui que é sempre instantâneo falar de saúde corporal e saúde mental, não existe essa divisão, tá? Então, e agora que não tem mais desculpas, fiz essa live para tentar contribuir aí para que a gente possa enfrentar a procrastinação. Mirela, que bom que você gostou das dicas. Ana, Carol,
Isso aí, verdade, né, Renata? E se vocês tiverem alguma questão para colocar, pessoal, alguma consideração, alguma reflexão que vocês fizeram, escreve aqui, tá? Acho que a gente ainda tem mais 10 minutinhos. Consegui ser sucinto, né? Resumir essa questão talvez complexa, né? Não se trata de falar da obra de Lacan, mas trazer, assim, tento trazer para quem talvez nunca ouviu falar em Lacan, se quer entender um pouco aí essa questão do desejo. Então põe em comentário de vocês, pessoal, o que vocês acharam, as reflexões que vocês fizeram, dúvidas, para esse finalzinho ser mais interativo. Quem não assistiu desde o começo, vou deixar no meu canal do YouTube, Psicologia e Vida Cotidiana, e lá já tem outros 2 vídeos, tá? Um sobre Spinoza e a questão dos afetos na pandemia, e o outro de Nietzsche, tá? E um elogio à solidão, tá? O único lugar de criação é lá na solidão. Vamos lá, então. A Ana falando aqui, qual o limiar com a patologia e a depressão, por exemplo? Pois é, quando a gente tem uma relação com o desejo, em que esse desejo, talvez ali suprimido pelo afeto do medo, né? Em que talvez até os ideais, né? E a gente às vezes vive no mundo ideal, e quando o real bate na nossa porta, a gente se assusta. Quando lidar com um mundo em mudança constante, a gente se assusta com a falta de garantias que o mundo nos oferece, a gente se assusta, até porque a gente está vendo que nessa pandemia não existe garantias. A gente cria que as coisas são, a gente cria identidades, a gente cria a permanência, a constância, mas as coisas não são permanentes e constantes. A pandemia veio dar um tapa na nossa cara, ferindo o nosso narcisismo, justamente mostrando que a vida humana ela é como qualquer outra, né? Que se expande e se retrai. Portanto, quando isso acontece, pode haver a possibilidade de sermos tomados pelo afeto da tristeza, tá? Depressão não é tristeza, mas ela pode evoluir para uma depressão, tá? Então, o limiar com uma patologia, como diz aqui a Carol, é justamente quando há uma paralisação da vida, tá? Ou seja, procrastinação é um fenômeno comum a todos nós, tá? No trabalho, na família, em questões pessoais, de casa, enfim. Agora, quando ela paralisa a vida, quando ela começa a trazer prejuízos, tá? Na sua relação com o desejo, na sua expansão, tá? Quando você começa a viver uma vida que você começa a ter ali um ressentimento, tá? E aí você pode evoluir, tá? Para psicopatologias, transtornos como a depressão, aí sim é onde a procrastinação ela pode aparecer, até mesmo como, não necessariamente como uma causa, né? Mas ela pode aparecer ali como um sinal grave de paralisação da vida, tá? E aí sim, seja alguém da sua rede de apoio, que são amigos, familiares e profissionais da saúde, comunidade, ou você mesmo procurar uma ajuda, porque aí a procrastinação ela já traz ali prejuízos para o que há de vital em nós, tá? E aí corre o risco ali, como eu falei, da queixa de uma pessoa sempre triste, ressentida, pois nunca se realiza, sempre procrastina, tá bom? Então esse aí é algo a ficarmos atentos, né? Na nossa relação com a procrastinação enquanto patologia, né? Até porque patologia, né? Acho que você usou essa expressão, né? Patologia, patos, né? Vem de passividade, né? De paixão, né? Passion, né? De você se afetar de forma a sentir, ressentir, né? É um afeto que te esmaga muitas vezes, né? Então aí sim, se você começa a paralisar a vida, a procrastinar ao ponto de os sentidos começarem a mudar, o feijão não tem mais aquele sabor, o trabalho já não tem mais aquele sabor, o romance já não tem mais aquele sabor,
aquilo que você gostava de fazer já não tem mais vontade de fazer, deixa para depois, aí já é um sinal ruim, né? Já foge dessa procrastinação mais comum, vamos colocar assim, cotidiana, tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Isso aí, a Ana Carol colocou aqui como um sinal, perfeito, né? E é um sinal que nós temos que prestar atenção, pois nem sempre a gente ah, dá atenção ao nosso corpo, né? Procrastinar a dieta, olha só. É aquela famosa segunda-feira eu começo, né? E vai empurrando com a barriga. E aí a barriga, né? Dependendo do caso, ela vai criando uma saliência ali, né? E vai empurrando com uma barriga cada vez maior. Então, de fato, a gente pode procrastinar a dieta, até porque dieta é algo ocasional. Lembra que a gente falou? Então a gente às vezes, por ocasião, a gente procrastina, né? Não é uma relação ali de educação alimentar. Então não implica no nosso desejo, né? Implica em soluções rápidas, né? Então talvez a dieta não funcione por isso. Eu nunca fiz um estudo sobre dieta, mas pode ser que a dieta ela não se relacione com o nosso desejo de forma progressiva, né? Mas talvez de forma agressiva, né? Porque dieta ela não é uma educação alimentar e a gente vai procrastinar mesmo e aí a gente vai ter aquela relação com o eu mereço, porque a gente sempre acha que a gente merece, tá? Nosso narcisismo, como falou o Lion antes aqui, o nosso narcisismo sempre acha que a gente merece do bom e do melhor, e se permite aí, quando você vê que você sofreu por causa do isolamento social, você compra aquele podrão bem caprichado, gorduroso, que você não deveria comer por causa dessa dieta que é um barco furado desde o início, porque não tem uma relação direta com o seu desejo ali, né? Tem mais uma relação direta com o corpo, tá? Você olha para o corpo, né? Pode até ser uma relação com o desejo do outro, você querer fazer dieta, né? Que o outro está dizendo que eu não estou com o corpo que o outro quer, aí eu faço a dieta. Só que, como é desejo do outro, dane-se a dieta. E aí a dieta não funciona. Lembra da procrastinação que tem relação com o desejo do outro? Pode ser o caso, né? Uma tese aí sobre o fracasso das dietas. Acho que cabe até uma nova live falar sobre o fracasso das dietas, né? Então é isso aí, né? Ah, é, porque o desejo ele exige uma certa implicação, né? Não uma coisa circunstancial, né? Ele tem uma relação com uma relação com uma realização. Você se implica nisso, né? Então tem ali todas essas dificuldades. Mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal, clica aqui no coraçãozinho, no like. Isso dá apoio aqui para o Instagram, dá uma visibilidade maior para o perfil, viu? Agradeço a presença de todo mundo que está aqui. Preparei com todo carinho essa live, tá? Sobre procrastinação, tentando aí abordar a relação com o desejo, porque tem uma perspectiva nova. Porque quando a gente vai no YouTube ver sobre procrastinação, geralmente a gente encontra dica, crie tarefas, crie uma planilha de rotina, né? A gente sabe que se você não se implica no desejo, aquela planilha você ou não faz ou engaveta, né? Então a gente precisa fazer reflexões, tá? Sobre a própria vida. Senão não adianta você fazer planilha de Excel mais perfeita e perfumada. Vai falhar se você não se implica. Então, pessoal, essa é a relação ética com a própria vida, tá? É uma relação que você precisa se implicar a gente precisa se implicar na nossa vida, tá? Mesmo que isso custe sair de uma relação de expectativa com o outro, tá bom? Essa é uma grande dificuldade, porque dói quando a gente abre mão do outro, da expectativa do outro, ou dói quando a gente tem que enfrentar nossas escolhas, tá?
dói quando a gente tem que enfrentar ali o medo das realizações que envolvem o sucesso, tá bom? Porque no sucesso a gente tem a solidão. Vai olhar lá no YouTube, pessoal, o vídeo do Nietzsche que eu falo sobre, né, a solidão, viu? Vou terminar o vídeo, pessoal. Agradeço aqui por todos vocês estarem presentes, tá? E até a próxima, que eu devo trabalhar alguns outros assuntos, como a questão da... Então, todo mundo falando sobre esse novo normal, eu devo abordar o novo normal nessa perspectiva de canguilhem, talvez, tá? Mas, de qualquer forma, vamos ficar atento que eu ponho aqui no Instagram. Um forte abraço, prometo que a próxima eu também começo tocando violão enquanto vocês vão chegando. Tchau, tchau e até mais. Muito obrigado.